vocês que já estavam lá trabalhando na parada toda lá, cara, é uma pergunta meio besta, talvez. Mas qual que é a história da Copa João Avelange, cara? Por que existiu essa porra? Foi em 97, não foi? Não, 2000. 2000. É. Então, cara, teve um rolo de bastidores, né? Teve... o que era? A história do Gama, né? Caso Sandro Hiroshi. Caso do Sandro Hiroshi. O Sandro Hiroshi era um jogador ruim do São Paulo, que descobriu que o cara era gato. São Paulo... Aliás, é o sui generis do que aconteceu. Gato é aquele negócio que o cara registra uma idade, mas tem outra. Isso, o cara é mais velho do Coisa que... mais comum do mundo. o cara era gato. Era gato. Não, exatamente. E aí, aliás, foi sui generis a punição, né? O cara jogou um jogo São Paulo e Botafogo. São Paulo ganhou de 6-0 do 6-1. 6-1 do Botafogo. E não é que voltou o jogo ou sei lá o quê. O São Paulo perdeu os pontos pro Botafogo, que perdeu de 6-1. É por quê? Por causa desse cara? Por causa desse cara. Mas Cara, ele tava... Mas porque ele tava escalado errado? Não, porque ele... Ele não podia nem estar ali. Porque a idade dele tava errada. A idade dele estava errada. Então Exatamente. eles entraram... Mas tinha alguma restrição de idade? Cara, é assim, imagine, o cara, ele, sei lá, veio do Rio Branco de Americana, e aí constataram, porque tinha uma coisa no futebol que hoje está de menor intensidade. Digamos, a gente teve agora há pouco a denúncia contra o Sport. Isso. Né? O Sport, no final das contas, o tribunal e a CBF não permitiram, então o Sport não vai perder pontos por causa dessa irregularidade aí. Escalação irregular ou inscrição irregular. O Sandro Hiroshi estava registrado na Federação Paulista, na CBF, há não sei quantos anos. E aí chegou no campeonato, alguns times grandes começaram a ficar perto da zona de rebaixamento. E tinha isso, tem caras na CBF que eles ficam, departamento de registro, procurando questões. Problema presta certidão de nascimento desse cara aqui. Então assim, se você vai pegar o regulamento, o cara tá irregular. Não que o clube inscreveu irregular, ele tá irregular porque o documento dele tá irregular. Só que o Tirone estava falando assim, o São Paulo jogou, sei lá, 20 partidas com o Sandro Hiroshi no campeonato. 2 clubes reclamaram. O Botafogo e o Inter, que eram os 2 times que estavam na zona de rebaixamento. Aí o que aconteceu? Botafogo e Inter, vocês ganham, pô. Os pontos. Os outros 18... Se eu não reclamar, São Paulo ia pra zero. Rebaixado. Então fizeram aquela coisa. Aí o Gama, aí tinha gente de Brasília, o Gama que foi rebaixado. O Gama e os caras entraram na justiça comum. Falaram, não, nós não vamos cair com essa canetada, não. E aí melou o campeonato. Pro ano seguinte. Aí ficou, não vai ter brasileiro. E aí a Copa João Avelange foi um campeonato, foi meio à margem da CBF, numa liga de clubes com o Gama, né? Com o Gama. Com o Gama e com o Fluminense também. Isso, porque daí veio o resgate. Aí pros caras falar que tinha rebaixado ou não, os caras era módulo verde, amarelo, azul e branco. Como se fosse série A, B, C e D. Né? Só que aí você não podia impedir que um time do módulo branco não disputasse de título. Então se classificaram como se fossem grupos. Só que era um grupo com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o lá da Serra, o módulo branco era com um monte de time fraco. Só que eles se encontravam no final, os classificados. Por isso que acabou entrando o São Caetano, isso, né? Exatamente. Que foi pra final e fez a final com o Vasco e tudo mais. Era um negócio... Cara, esse negócio no Brasil era uma brincadeira. Melhorou isso, vai um pouco, Melhorou pra caramba. Melhorou pra caramba. Eu acho que a gente teve nos pontos corridos uma situação. Foi o negócio da Portuguesa. Foi estranho. Né? Foi bem estranho. Foi estranho. Que na última, o cara tá inscrito e tal. Essa coisa não pode acontecer, né, cara? Eu acho que é uma... assim, o resultado do campo precisa ser sagrado. Eu assim, acho que... se tem um problema, então esse jogo aqui não vai acontecer ou não vai poder acontecer. Aconteceu, o cara não tem essa. Porque o fulano tava inscrito, tá? Não dá, né, cara? E esse negócio do esporte ia ser absurdo se tirasse os pontos do esporte. E também eram assim, né? Eram 9 times... ser 17 pontos, né? Negócio bizarro. É um negócio bizarro. Então, mas isso melhorou. Isso melhorou bem. A Copa João Avelange acho que ela serviu para começar a ideia dos pontos corridos. Aí foi quando eu conheci de corpo e alma Eurico Miranda. Eu conhecia... que homem. Porque o cara, eu já sabia que ele era lá atrás, antes de ser presidente do Vasco, era o cara na CBF que fazia as tabelas dos campeonatos. Ele sempre foi um cara... Então, tipo, tem o Campeonato Brasileiro com, sei lá, número ímpar de times, 23 times. Ele que fazia lá, uma rodada você folga, tal, não sei o quê. E aí ele fala, sempre o Vasco começa em São Januário e acaba em São Januário. Toda vez. Você vê a tabela, o Vasco começa em São Januário e acaba em São Januário, entendeu? Tipo, essa é a primeira regra das tabelas. Para eu fazer a tabela,
E o Eurico Miranda foi quem bolou a Copa João Avelange, né? Tal. E o Vasco ganhou, né? Ganhou. Mas Você não tava foi- lá, você tava lá. Eu tava lá, caiu o São Januário. Caiu o São Januário, você tava lá. Então, hoje, se acontecesse isso, o que ia dar esse jogo, hein? Que caiu alambrado lá. Acho que ia acontecer teve- a mesma coisa, ia ter um outro jogo. Ia ter um outro jogo. No regulamento, digamos assim, teria uma margem para o Vasco perder a decisão por não oferecer segurança pro jogo. Mas, cara, o que aconteceu ali, superlotação, monte de penetra, tipo, cara, apinhado, maior calor que eu passei na minha vida. E você via, assim, não tinha uma brecha. Não, parecia no que explodia a concreto. qualquer momento. É Um isso, negócio, é. Explodia a cara, qualquer momento. foi uma coisa... E o Eurico queria jogo. Queria jogo. É, Nossa, os caras sai que aí, não- galera. Vasco, Deu tudo vambora. quebrado dentro do campo. Brigou com o garotinho. O garotinho. Que era o prefeito, né? Foi. Era o governador, né? Governador, O verdade. garotinho falou, não vai ter jogo. Não, vai ter jogo sim, aqui vai ter jogo. Vai ter sim. jogo. Acabou não tem. E o Eurico era foda, cara. É foda. Era. Cara. Bom, depois ele se queimou um pouco, mas quando ele voltou à diretoria lá, mas nessa época daí o Vasco era. Eu tinha uma raiva fodida do Vasco. Não, todo mundo tinha, cara. Era o time mais odiado do Brasil por causa dessas coisas, nessa época. E ganhava, né? Ganhava bastante, era forte o time e tal. Era Era forte no campo e no Era forte bastidor. no campo e nos bastidores, era. Forte.